Terceiro episódio da quarta temporada do nosso Holder Talks. É o nosso podcast aqui, estamos para uma temporada nova, né, com estrutura nova aí, mudando cada ano, melhorando. E o Holder Talks a gente traz vários convidados para falar de assuntos que obviamente agregam na vida de quem está nos assistindo. Já trazemos convidados para falar de investimento, de empreendedorismo, também de inovação e vários outros temas que são pertinentes, obviamente, para o nosso crescimento pessoal e profissional. E no episódio de hoje, iremos falar sobre empreendedorismo feminino, uma história inspiradora. Nossa convidada irá falar sobre os seus desafios de ter um negócio do setor de saúde em uma pequena cidade e como conseguiu ter cada vez mais clientes. E, antes de entrar na convidada, obviamente, não podemos esquecer dos nossos patrocinadores, a quem está conosco, quem nos apoia aqui e faz tudo isso ser possível. A Muscle Suplementos, né, indo nessa linha de saúde aí, que também, além da parte de suplementação, traz também várias dicas de saúde lá no seu Instagram. Gardel Imóveis, a Balão Doce, lojas aí de Lajeado, 2 lojas no centro de Lajeado, e a Mecânica Rio Branco também, trabalhando aí na linha de reparo automotivo. E também, obviamente, os nossos produtores que estão aqui conosco, né? Beta Design e Arquitetura e o Rafa Borghetti. Não podemos esquecer aí também do Seitec, que nos disponibiliza toda a estrutura aqui, onde fica nosso escritório, nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é Fernanda Green Rosa, fisioterapeuta há 22 anos, pós-graduada, empresária, casada, mãe de 2 meninas, inquieta, proativa, inovadora, minimalista e atua na área de reabilitação de tecidos cicatriciais e pele. É especialista no atendimento pré, trans e pós-operatório de várias cirurgias e atende às demandas de dermatologistas. Também é formada em cosmetologia e ciências da pele e é criadora do Pós e Cast, o podcast com conteúdo informativo no universo da cirurgia plástica. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, muito honrada com esse convite. Então, acho que deu 15 minutos só para falar o currículo da Fernanda aqui, né? Isso, extenso, mas é importante aí também para que o pessoal conheça. Te apresenta um pouquinho, Fernanda, aí sobre o seu trabalho, como é que é um pouquinho aí da tua história aí, tanto profissional como pessoal. Ah, legal. Então, como já falaram, né, sou fisioterapeuta e eu gosto de ajudar pessoas a se recuperar mais rápidos dos seus procedimentos. Há um tempão atrás, então, né, surgiu o desafio de inovar, fazer alguma coisa diferente, porque como eu gosto de estar conectada com tudo que está acontecendo no mundo relacionado à saúde, gosto de inovar, gosto de estar à frente, gosto de saber também o olhar das pessoas. Todo mundo que faz um procedimento quer se recuperar mais rápido, quer estar de volta às suas atividades, né? Seja do trabalho, esporte, enfim. Então, por que não inovar também nessa área? Então, se tem como a gente poder inovar na reabilitação de cirurgias eletivas, que são cirurgias marcadas, nossa, isso é um ganho gigante para a pessoa que faz a cirurgia, para os profissionais que atuam, para o hospital que fica, né? A pessoa geralmente fica menos tempo também. Enfim, todo mundo sai ganhando, todo mundo sai ganhando. Ótimo, perfeito. Tocou aí num ponto, desafios, né? E indo para essa área da saúde também, que é uma área que tem muitos desafios, muito conhecimento, muito estudo. E aí a gente gostaria de entender qual foi o principal desafio em empreender na parte da saúde, nesse setor de saúde. Nossa, foi gigante, porque primeiro consegui demonstrar que novas técnicas poderiam ser feitas numa cidade do interior. Muitos médicos não conheciam essa técnica que eu estava querendo trazer para cá anos atrás. Existia muita desconfiança, se pensava que talvez não tivesse estrutura, que as pessoas talvez não iriam querer, porque assim, tudo que é inovador traz uma certa insegurança, né? Ninguém sabe o que é, como vai ser e como vai ser depois, né? Como vai ser o depois. Então, trazia muitas dúvidas e, alguns médicos diziam para mim, mas eu sempre fiz desse jeito, por que eu vou mudar agora, né? Aí outros diziam, não conheço, mas ouvi falar, né? Alguns aceitaram, olha, né? Eu vi colegas fazendo com outros fisioterapeutas em outros estados, outras cidades, e os resultados sempre foram excelentes. Então, eu acho que a gente poderia tentar, sim, aqui no interior do Rio Grande do Sul, fazer essa inovação, esse movimento também.
E a coisa foi crescendo e a ideia foi se propagando e hoje em dia muita gente vem me procurar porque vai fazer uma cirurgia e nem é aqui, mas vem atrás da informação. Ah, como é que eu faço para me reabilitar da melhor forma possível, com menos dor? Enfim, eu tenho uma criança pequena, o que, que eu faço? Dá para fazer? Não dá? Então, na verdade, vira muito mais do que uma simples um atendimento pré-operatório. Vira quase uma consultoria, a gente acaba ficando amiga das pessoas, porque a gente se coloca no lugar, tem que ter empatia, né? Ainda mais eu como mãe, às vezes me perguntam, eu tenho um filho, né, de 8 meses, será que já é a hora? Daí entra toda aquela conversa e até para entender como é o perfil dessa mãe, porque estereótipo de mãe é uma coisa muito complexa, né? Então, assim como existe aquela mãe que quer logo voltar ao trabalho, tem aquela mãe que quer se dedicar mais, e tá tudo certo, né? Existem todos os perfis de mãe. Então, a gente tem que entender como é que é o perfil dessa paciente, qual é a necessidade, qual é a urgência dela, em se tratando de uma mulher, claro. Mas é um desafio muito grande ainda romper conceitos prévios, como eu vinha falando antes, né? Romper esse preconceito de que fisioterapeuta é só para arrumar joelho, é só para, né, lesão de esporte. Hoje em dia tem em todas as áreas. Então, assim como tem a reabilitação da pele, da cicatriz, tem de tudo. Então, romper barreiras, inovar na saúde, empreender na saúde, então, é dificílimo, porque ainda tem muito o olhar do médico, o que o médico diz, né, é a única resposta do universo, é a lei. Mas hoje em dia, vários médicos também já estão indo para o sentido contrário. Eles querem saber a opinião do nutricionista, eles querem saber a opinião do professor de educação física, do instrutor da academia, eles querem saber a opinião do fisioterapeuta. E que bom, quanto mais pessoas, quanto mais profissionais assessorando o paciente, melhor a recuperação. Sim, a gente estava conversando antes aqui, né, e a gente vê a complexidade que é isso, não é uma determinada área, que nem tu falou, só o médico que fez a cirurgia, enfim, mas a questão do médico, do fisioterapeuta... Os cuidados da enfermagem isso, também. todo esse processo, né, então acho que isso é importante, né, ficar claro de entender também sobre isso, né, como tu comentou, às vezes a gente vai muito ali para a questão do resultado final da cirurgia, a gente está esperando muito aquilo, né, uma melhora, enfim, conseguir ter uma condição melhor para o corpo e às vezes não pensa nesse processo. Então, isso também acaba sendo muito importante, né? Então, olhar esse processo. E outra inovação que aconteceu também foi, e não existia a consulta pré-operatória, fisioterapeuta, né? Não existia. Então, eu lembro que um dia um médico perguntou para mim assim, o que eu posso fazer para te ajudar nesse processo? Eu disse, me manda o paciente antes da cirurgia. Que daí a gente, né, tanto eu como fisioterapeuta, tu como médico, a gente vai ter ganhos e o paciente também, porque ele já vai ter mais segurança. Ele não vai errar, porque a gente tinha muito paciente, a gente desengessado, né? Quer dizer o quê? Com medo de se mexer depois de uma cirurgia. E justamente a gente precisa que esse paciente tenha vários movimentos, que faça as suas rotinas, seja ir no banheiro, tomar café na mesa, almoçar na mesa, trabalhar no seu escritório. Ele precisa continuar tendo as suas rotinas. E quando esse paciente não tem essa informação prévia, geralmente vai ficar o quê? Ou acamado o tempo inteiro, achando que não pode se mexer, que tem que, né, comprar, Deus o livre, uma comadre para, né, poder até fazer xixi na cama. Meu Deus, não precisa ser assim, não pode ser assim. Tem como a gente ajudar de outras formas, tem como... eu sempre digo, eu tenho que fazer com que a pessoa consiga se autogerir. Ela tem que conseguir se dominar, se gerir, né? Seja escovar os dentes, se alimentar, se higienizar, vestir, despir, enfim. Ela tem que conseguir se autogerir. É que a gente vive também, acho que, numa região que é muito resistente, né? É uma Sim. região que é muito desconfiada, né? A gente que está dentro do ramo dos investimentos, a gente sente muito isso também. É uma região que aquilo,
o A e B é o A e B e deu. Não Exato. vamos pro C porque o C já está muito longe. Então Como a vamos ficar... Fernanda comentou, né? Eu sempre fiz assim, então tem que ser vamos assim. continuar sendo assim. E acho que isso é uma coisa que, um pouco até, mas a percepção que eu tenho é que nunca foi falado do pré, né? Do cuidado antes, né? Como tu comentou, da importância do pré-operatório, não só do pós, né? Da cirurgia em si, mas nós comentamos em off ali, né? Da dificuldade da gente ver profissionais na área de saúde que têm uma instrução, daqui a pouco até nutricional, a ponto de conseguir colocar coisas na tua dieta, coisas diferentes, e entrando nessa parte de chás, de grãos, que são produtos naturais que vão te auxiliar em várias áreas da tua vida, né? Com o que é o normal? Tá doente, vai no médico, toma remédio. Médico, remédio, médico, remédio. E não tem nada de natural, que é muito mais saudável, muitas vezes, que vai te auxiliar ou vai te fazer com que tu não chegue até aquele ponto de tem que estar tomando remédio. Então, acho que além dessa questão, dessa cultura que a gente tem aqui da nossa região, é muito da gente ter aquela cultura de quando tem dor é remédio, ponto final. Daqui a pouco até uma das dificuldades que tu comentou, a pessoa tem que saber se virar sozinha depois de uma cirurgia. Só que as pessoas não fazem por medo, por falta de conhecimento, e porque sempre se criou aquela linha, pô, eu tô com dor, eu fico parado e não me mexo. Quando praticamente, não vou dizer qualquer cirurgia, mas a maioria das cirurgias que tu vai fazer, os primeiros movimentos tu vai sentir dor, mas é importante para ti a tua reabilitação. E aí eu venho num ponto que eu vou fazer até uma analogia com o trabalho de vocês. O que a pessoa quer quando ela vai fazer um investimento? Segurança. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, obviamente, ela também vai querer segurança de que vai dar tudo certo, de que ela vai acordar depois da cirurgia, né? Porque muita gente pergunta, meu Deus, né? A única coisa que eu quero é acordar depois da cirurgia, ou seja, significa que deu tudo certo. Então, segurança é um ponto fundamental. Como é que a gente faz para chegar na segurança, para o paciente se sentir seguro, para o teu cliente se sentir seguro? Informação. O primeiro contato, quando tu vai passar as informações para ele, tu vai passar segurança para ele. E se o paciente, se o cliente se sentiu seguro contigo, com as informações que tu passou, matou, fechou. É ali que a gente vende o serviço, ou no caso, o produto, enfim. Então, como a gente até comentou em off também, né? Eu não tinha ideia, até muitos anos atrás, quando eu comecei, que serviço se vendia. Eu achei que vendas, né? Naquela época, eu achava que vendas era relacionada a produto e não a serviços, né? Então, aprendendo, estudando, fazendo cursos, né, e empreendendo, inovando, a gente vê, até a linguagem hoje em dia está completamente diferente do que era há 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei também, né. Então, hoje em dia se usa uma outra linguagem, se usa outras estratégias, a apresentação é de forma diferente, porque até um tempo atrás também tu trazia aquele teu cartãozinho pequenininho, era essa a tua apresentação. Hoje em dia tu tem Instagram, tu tem um portfólio, tu tem uma cartela de clientes, é um mundo, é um universo, né? Que pode também falar por si. Por isso que é tão importante isso aqui que a gente está fazendo. A gente está levando informação de peso para as pessoas que têm interesse nesse conteúdo. Gratuitamente. Olha que fantástico. E aí, quando tu entra nessa questão da segurança ou de vendas, é justamente buscar a segurança, ela vai buscar aquela confiança. Então, no momento que o teu cliente ele tiver seguro contigo, tu tem a confiança dele, né? E para vendas hoje, o que se fala muito e que dá realmente resultado hoje é justamente isso, é confiança e atenção. Então, a confiança tu vai estar justamente transmitindo esse conhecimento para o teu cliente, ele ficar seguro em relação ao teu processo, ao teu serviço, ao teu produto, e ao mesmo tempo a atenção, que é realmente buscar entender ele, buscar esse pré-operatório, né? Qual é que é a tua necessidade? Qual o teu tempo de recuperação que tu precisa? Quais são as principais atividades que tu quer manter? Para os investimentos aqui, qual é o teu perfil de investimento, né? Tu corre mais risco, não corre? Quais são teus objetivos? Então, independente da área, né, para quem vai para vendas, é isso, é trabalhar a confiança e a atenção do cliente para conseguir realmente se destacar dentro de vendas. E aí, indo nessa linha, né, hoje, o que tu busca fazer também para se diferenciar dentro do teu segmento? Né? A gente sabe que no momento que a gente consegue
agregar cada vez mais valor ali ao nosso negócio, a gente está buscando essa diferenciação e, consequentemente, eu consigo ter um retorno financeiro maior pelo meu produto ou serviço, né? Então, hoje, como é que tu busca te diferenciar no mercado? Bom, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu vim assim, eu idealizei uma clínica enorme com muita gente trabalhando, né? E conforme eu fui trabalhando, eu fui vendo que o que as pessoas queriam, uma coisa cada vez mais personalizada, uma coisa cada vez mais intimista. O paciente não quer ser mais um paciente, ele quer ser o paciente do dia, ele quer ser a figura principal, né, do profissional, seja fisioterapeuta, seja médico, não importa. Então, ter esse diferencial já desde o atendimento personalizado, seja num ambiente agradável, a forma como eu vou falar, desde o tom de voz, a maneira como eu conduzo até entrar para o atendimento, se eu tô com pressa ou não tô com pressa. Eu acho muito desagradável ser atendida com pressa, né? Então, eu gosto de ter esse tempo de me dedicar, de ouvir, entender, analisar em todas as situações esse paciente, qual é a condição que ele está, qual é o período de recuperação da cirurgia que ele fez, ou enfim, qualquer outro procedimento. Então, assim, ó, é uma atenção total. Eu não vou atender a esta cicatriz, eu vou atender o paciente que tem esta demanda, né? Claro que, agregado o diferencial, né, a muito conhecimento, estar muito atualizada, saber o que está se inovando no mundo, né, converso muito com colegas de outros estados, com outras realidades, a gente às vezes troca ideias, isso é muito legal também. Mas, voltando à tua pergunta, desde a hora que eu abro a porta, é a hora que a forma como eu atendo um WhatsApp, porque às vezes a dúvida surge. E outra coisa legal também é, na segurança que a gente falou antes, é já dizer exatamente o que e como vai acontecer. Exemplo. Tu vai por essa estrada, daqui a 3 quilômetros vai ter uma curva para a direita, depois de 6 quilômetros uma curva para a esquerda. Beleza, ele sabe exatamente, ali vai acontecer tal coisa, ali vai acontecer tal coisa. Na questão das cirurgias, eu digo, quando você fizer tal movimento, você vai sentir exatamente isso e isso. Então, ele já sabe, isso é normal, eu não tenho medo, porque geralmente começou a sentir uma coisa estranha, paralisa, medo, não vou mexer. E quando a gente diz, é normal, espera passar, vai demorar de 10 a 15 segundos, depois você pode levantar e ir para o banheiro, tá tudo certo, ele vai fazer sem medo, com mais segurança, não vai fazer nada errado, não vai abrir ponto, que um dos grandes medos é abrir ponto, enfim, e por aí vai. É aquela questão de dar ênfase nos detalhes, né? Que muitas vezes pode passar de forma despercebida por profissional, porque é algo natural dentro do cotidiano dele, mas para a pessoa que está ali passando por essa situação, é algo diferente, é algo que ela nunca sentiu. Então, acho que é um diferencial de dar ênfase nos detalhes, e acho que num mundo cada vez mais robótico que a gente está, eu sempre digo, acho que as empresas que vão se destacar daqui para frente, se destacam hoje, é as que, em vez de cada vez mais robotizar sua empresa, está cada vez tornando-as mais humanas. Então, isso acho que é um diferencial absurdo, que eu sempre falo, a questão dos meus alunos, que nós comentamos antes, né? A gente está montando lá um plano de negócio. Eu disse, pessoal, é muito bonito robotizar, é muito bonito tudo isso, né? Tecnologia, gurizada nova que é tecnologia, né? Só que as pessoas, elas são carentes de atenção. As pessoas precisam de atenção, precisam de explicação, precisam de carinho. Elas não querem as coisas corridas, não querem falar com o robô. Quem quer falar com o banco quer ligar para o banco e falar com o robô toda vez, né? Para qualquer lugar que tu liga é robô, robô, robô. Então, quem conseguir dar ênfase e dar atenção das pessoas e uma verdadeira atenção para as pessoas, com certeza vai ser um diferencial absurdo. A gente traz também dentro, né, da nossa mentoria, que a gente sempre fala, é personalizado para aquela pessoa. Não é igual para todo mundo. Cada um tem uma demanda, cada um tem um objetivo diferente, cada um tem um perfil diferente. E a gente conseguir entender isso e trazer dentro e trazer isso para dentro da nossa empresa, acho que com certeza é um diferencial para qualquer negócio, né? Tu cada vez humanizar mais tua empresa e não robotizá-la. Acho que isso é um diferencial que pode trazer muitos retornos. Com certeza. E o carinho, né? Receber com um cafezinho, receber com, né, um mimo, um agradinho, um chocolatinho personalizado, um detalhezinho, perceber quando a pessoa cortou o cabelo, hoje veio, né? Enfim, detalhes,
né? Faz toda a diferença. É isso, são coisas que até anos atrás não se existia, né? Esse cuidado com o cliente, ou esse cuidado com o diferencial daqui a pouco com o cliente, né? Existia, claro, aquela relação natural, né? A gente mora em cidade pequena que todo mundo conhece todo mundo, mas essa questão de atenção que tu comentou, daqui a pouco até um mimo ali, eu dei uma atenção especial, eu tenho uma coisa diferente, isso época atrás isso ninguém dava bola, né? Era vem ali, faz o serviço, ou vende o produto e tchau e bênção, né? Então hoje isso se aperfeiçoou, né? E aí quem conseguir trazer isso para dentro, acho que é um diferencial bem forte. E tem até, a gente nem chegou a falar, mas existe também o pós-venda, né? Porque depois que a coisa acontece, também a gente precisa estar na retaguarda, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mesmo que tenha sido, no meu caso, uma paciente que já tenha feito cirurgias, que já tenha feito anestesias, que já tenha passado por situações, mas aquela cirurgia ela nunca fez. Então, a gente não sabe como o corpo vai reagir, e se ela estiver num momento de fragilidade emocional, né? Eu também tenho que saber dar suporte. Enfim, é um mundo à parte. Sim. O que eu comento bastante dessa questão de pós-venda é que a pessoa às vezes pensa que a venda é quando tu executou ali, ok, vendeu o teu produto ou serviço. Acabou. Não, ali recém está começando a tua entrega, né? Então, depois vai ter todo o relacionamento com o cliente, vai ter toda essa parte de pós-venda que ela é muito importante, principalmente em serviços, né? Então, serviços, isso vai ser primordial, porque tu garantir um pós-venda vai gerar de novo aquela segurança, aquela confiança com o cliente, ele vai se manter ali contigo, né, numa recorrência, né, vou ter um outro procedimento, vou ter algum outro processo indo mais para tua área, ele vai se sentir seguro, viu que tu tem todo um retorno, um acompanhamento com ele, e aí para nós, assim, vai ter muito o quê? Depois que eu faço um bom pós-venda, vai ter uma indicação. E aí a indicação, digamos que se a gente vai olhar mais para métricas, é a forma mais barata de adquirir um cliente. Porque aí tu fez todo aquele esforço, mas a indicação tu não teve que investir com vendedor, não teve que investir em marketing, não teve que investir em prospecção. É claro, sempre vai utilizar a tua infraestrutura, mas o teu custo vai tá reduzido. Né? E aí, vendo tu falar sobre todos esses detalhes, sobre questões de venda, questões de pós-venda, questões técnicas, talvez daqui um pouco até financeiras, porque a gente acaba tendo que envolver tudo isso no nosso negócio. Hoje, como é que tu faz a gestão do teu negócio, né? Totalmente contigo, tu tem suporte, tem apoio, utiliza de ferramentas? Então, eu mesmo e Irene, né? Mas assim, para as mídias, né? Para o podcast, para divulgar o meu trabalho, sim, tenho suporte dos guris, inclusive que estão aqui fazendo o nosso... Inclusive faz o nosso suporte aqui. Que faz o nosso suporte, e o Leandro também, que faz então, né, o outro trabalho também, porque a gente precisa dessa ajuda, né? Eu não entendo nada dessas ferramentas e desse trabalho, e eles são muito bons no que fazem, então, obviamente, a gente pede ajuda, né? E é muito legal. É muito legal. O importante é isso, a gente não precisa saber tudo, mas tem que saber a pessoa certa para perguntar. Exatamente. E aí, a gente como empreendedor tem que acabar sabendo um pouquinho de cada coisa, né? Mas é importante ter esses apoios, ter outros especialistas, porque cada um vai estar ali na sua área, né? Seja de marketing, seja de vendas, seja da parte financeira, então é importante ter esse apoio também. Mas, e da parte financeira, vendas, isso daí é tudo contigo. Uhum. Inclusive, assim, claro, né, a ideia sempre também é investir, né, fazer a retroalimentação, né, investir no consultório, mas principalmente em cursos, em atualização. Porque hoje em dia, assim, ou é fora, né, então tem todo o deslocamento, permanência no lugar, alimentação, mas o curso, que também geralmente não é nada barato, enfim. E eu sempre considerei o investimento em conhecimento um dos principais investimentos, porque é através do conhecimento que eu vou poder gerar um melhor trabalho, pelo menos no meu caso, né? Vou poder dar mais suporte para os meus pacientes. Então, com certeza, a equipe médica vai ficar mais feliz vendo que eu consegui dar um suporte
que até, vamos supor, antes do investimento de tal curso eu não tinha, né? Então, hoje em dia eu consigo atender várias demandas que há um tempo atrás eu não tinha, porque eu ainda não tinha investido em determinados cursos, formações, etc. Então, a formação é um excelente investimento para o caso da saúde, ainda mais que tudo vai mudando, né? Então, o que eu aprendi há 20 anos atrás não é mais exatamente como eu estou fazendo hoje. Aliás, as cirurgias, a parte técnica cirúrgica também teve evolução, a parte fisioterapêutica também. Então, eu tive que acompanhar também, e que bom, porque se eu estivesse fazendo a mesma coisa que 20 anos atrás, eu acho que eu ia estar entediada. Eu gosto desse movimento, né, das interações. E isso é legal até para os médicos também terem confiança. Assim como hoje em dia tem médico que não faz mais cirurgia sem ter um fisioterapeuta junto, né, capacitado para reabilitar da melhor forma possível, né? Tem médicos que ainda estão entendendo esse processo, mas o muito bacana é quando o médico diz assim, ó, não faço mais cirurgia sem ter um suporte fisioterapêutico. Sim. Isso é fantástico. Só falando em investimento, me surgiu esse questionamento, né? Quando a gente vai para a área da saúde, querendo ou não, tem uma certa barreira de entrada que é o consultório, né? Tu falou, o consultório, investir e tal. Então, às vezes, para quem vai começar a ter seu consultório, tem um custo alto daqui a um pouco, né? Isso pode ser uma barreira de entrada. Tu tem alguma dica de como é que a pessoa ela pode iniciar? Como é que foi no teu caso? Tu já começou com consultório ou começou com uma outra alternativa que fosse mais em conta para começar a conseguir evoluir ali, tracionar mais teu negócio? Então, nunca ganhei nada do céu, né? Não comecei com consultório plim, ali me formei, não. E também não tinha como investir. Então, o que eu fiz? Eu disse, bom, preciso trabalhar, o trabalho sou eu, vou começar trabalhando, então, a domicílio, porque eu não tinha custo fixo, né? No máximo que eu teria era gasolina. Também não tinha carro, daí combinei com meu pai, ele me emprestava o carro, e enfim. Então, eu conseguia, eu me propus a trabalhar 6 meses desta forma, comecei a domicílio, para juntar um bom dinheiro, para daí conseguir, então, ter um consultório. Meu primeiro consultório eu fiz desta forma, trabalhando a domicílio, guardei o dinheiro e consegui, então, equipar, desde, assim, maca, divisórias, equipamentos, tudo que eu precisava, material, insumos, eu fiz desta forma. Claro que eu tinha na retaguarda, né, uma família que conseguiu também me ajudar nesse sentido, né? Eu era recém-formada, não tinha o meu próprio apartamento ainda, então eu morei na casa dos meus pais ainda mais um tempo, era solteira, enfim, e consegui dedicar todo o meu esforço trabalhando para o meu trabalho. A partir do momento que eu vi que eu conseguia caminhar sozinha, como a gente fala, né? Foi muito legal, porque foi tanto uma satisfação minha, porque era o que eu queria, quanto dos meus pais, né? Porque tudo que eles querem é ver os filhos bem, né? Tendo a sua própria vida e conseguindo se sustentar. E dentro das dificuldades, você comentou antes da dificuldade do pessoal entender, né? Enfim, esse setor de inovação, enfim, esse tipo de coisa. Como é que foi a tua dificuldade pessoal para conseguir novos clientes lá no início? Porque tu tinha essa barreira de entrada no início que tu atendia em casa, porque não tinha consultório, tu tinha essa barreira de entrada que daqui a pouco as pessoas eram um pouco receosas ainda perante tudo isso. Quanto tempo faz isso, né, que tu começou assim, e como é que foi para conquistar esses primeiros clientes? Isso foi há 22 anos atrás, né? Então, faz um tempinho. Então, eu ia direto... Eu pensava assim, ó, o que eu posso fazer para me tornar conhecida e como o meu serviço pode se fazer ser necessário. Porque o que eu queria é que as pessoas entendessem que elas precisavam de mim, do meu trabalho. Então, eu disse, bom... Então, conversava com médicos, que eram geralmente quem acabava indicando o meu trabalho, né? Eu disse, olha, eu posso ajudar desta forma. E de certa forma, eu não sabia que era assim, mas eu vendia, né, o meu trabalho desta forma. Então, eu conversava com os médicos, dizia o que eu podia ajudar.
E também como na época que eu comecei, ainda não tinha bem definido o que e para onde que eu ia ir, eu montei então o meu serviço numa cidadezinha bem pequenininha no interior, de 3.000 e poucos habitantes, e ninguém nem tinha ideia de o que era fisioterapia. Não comecei direto com a reabilitação de tecidos cicatriciais Sim. como é hoje, né? Então, o que que eu fiz? A comunidade precisa entender o que é. Então, ou eu ia numa reunião dos trabalhadores rurais, dos sindicatos trabalhadores rurais, do grupo dos hipertensos, do grupo das gestantes, e eu fui indo assim em cada nicho da comunidade, dizer, olha, o que que o fisioterapeuta pode ajudar a comunidade? E foi uma coisa tão bacana que se propagou de uma forma muito legal, que às vezes as pessoas vinham, na época, naquele consultório que eu tinha, me pedir, mas o que que é isso aqui mesmo, esse exame que eu não entendi que o médico falou? Claro, às vezes o médico, às vezes por estar ali na consulta rápida, não consegue explicar que aquele osteófito entre L5 e S1 é o que as pessoas chamam de bico de papagaio, né? Que às vezes vinham lá umas pessoas que eu olhava e disse, mas isso aqui não é um bico de papagaio? Não, isso aqui é um de tucano, gente. Isso aqui, nossa senhora, como é que você tá caminhando? Né? Brincadeiras à parte, mas a gente tem que falar de traduzir para que a pessoa entenda, porque senão não vai valer de nada, ela não vai aderir ao tratamento. É a mesma coisa eu falar assim, você para fazer a sua esterectomia tem que fazer a tricotomia, tu não vai entender do que eu tô falando. Se tu vai tirar o útero, tu tem que fazer a raspagem dos pelos antes de chegar no hospital, entendeu? Então, eu não vou falar em palavras técnicas que é linguagem médica ou linguagem da saúde. Eu vou usar um linguajar em que a pessoa vai entender e vai aderir ao tratamento. Ou vocês também, daqui a pouco, não vão falar em palavras que é técnica de vocês e o futuro, quem sabe, talvez cliente não vai aderir porque ele não entendeu nada que vocês falaram, né? Então, a gente tem que ter esse feeling do entendimento de como fazer a pessoa entender e como ela ter certeza de que ela precisa de você. Né? Então, é uma forma de entrar. Então, fazendo também com que o médico entenda a necessidade do paciente e que eu posso ajudar através do meu trabalho, é essa forma que eu consigo entrar, ser inserida com as minhas inovações. Até o ponto de dizer, não, Fernanda, deixo para ti porque eu sei o que tu vai fazer. Embora às vezes nem ele saiba exatamente o que eu vou fazer, mas confia. Mas é questão de poder simplificar, né? Exatamente. Porque a gente sempre fala também dentro do ramo dos investimentos, ou dentro do ramo de empreendedorismo e inovação, a gente já falou muito disso, né? Os termos que são utilizados são tudo termos, grande parte em inglês. Né? Que a maioria das pessoas, não é por não entender o inglês, mas não vai conseguir associar o termo com realmente o que é dentro do negócio. E a gente, por estar muito envolvido, às vezes também tem essa, não digo dificuldade, mas é natural que a gente saia com termos de dentro do nosso nicho. E aí as pessoas, a gente acaba daqui a pouco, às vezes acho que até dando uma questão de área de autoridade por cima da pessoa, e não é o que ela quer. A pessoa quer sentir, né, do mesmo nível, vamos dizer, que tu, porque se ela quer comprar um produto de ti ou um serviço de ti, ela tem que sentir uma conexão realmente para comprar algo. E às vezes a gente acaba se passando dentro disso. Então acho que é uma dica importante para os empreendedores, né, muitas em várias áreas, inclusive na nossa, é a gente conseguir simplificar aquilo que a gente quer dizer, para a pessoa perceber que não, aquilo lá não é algo, um bicho de 7 cabeças, não é algo de outro mundo, é algo natural, que faz parte do cotidiano e que, enfim, é fácil de tu aprender também, ou de tu entender e não ter medo e passar essa segurança. Eu acredito que a gente vai estudando demais, vai ficando muito no técnico, aí complica, né? Então, a comunicação, o responsável é aquele que está transmitindo a comunicação de quem não está lá entendendo, né? Então, se aquela, que nem tu falou, se aquela pessoa não está entendendo, foi minha responsabilidade de não ter transmitido da forma correta, né? Indo para uma linha mais, assim, de mercado. A gente, quando analisa uma empresa, a gente avalia também o crescimento, qual mercado que ela está inserido. Acho que todo mundo que vai começar um negócio é importante ver isso, porque isso ajuda muito no negócio, né? E os procedimentos cirúrgicos estéticos, eles cresceram muito, né, nos últimos tempos. Então, entender de ti, primeiro, se tu via isso lá no início também como uma área que tu poderia ser inserida, a gente até trouxe alguns números aqui em 2023, aumentou 40% esses procedimentos, sendo que face e rosto deu mais de 300%. Hoje o Brasil está em segundo colocado, né?
E seriam 2 pontos, né? Uma, se tu via isso lá no início, ou isso foi conforme tu foi entrando realmente no mercado e vendo essas possibilidades, e outra é do que tu acredita que a gente acabou tendo esse crescimento muito nesse setor aí estético. Várias perguntas. Tá. Primeiro que não via isso lá no início dos anos 2000, não percebia uma frequência tão grande de cirurgias plásticas como existe hoje. Era uma coisa ainda com muito mais preconceito, né? Se banalizar, se achava assim, fazer cirurgia plástica é besteira, ou é só porque não tem mais nada para fazer. Enfim, se davam várias justificativas, muitas vezes infundadas, porque não era a própria pessoa, né, que falava sobre isso. Então, julgamento sempre foi uma coisa muito cruel, então acho que não é legal para ninguém. E realmente não tinha muito, porque ainda se tinha uma ideia que era algo muito inatingível, inacessível, muito caro. Foi passando o tempo, as pessoas começaram a ver que nem todo mundo tinha dinheiro à vista, por exemplo, para as cirurgias plásticas. Alguns médicos começaram a parcelar em 10, 20 vezes, começaram a fazer consórcios, enfim, começou a mudar a dinâmica do pagamento da cirurgia. Começaram a atingir uma margem maior de pessoas que até então nunca pensaram na possibilidade de poder fazer. Eu tô falando de evolução dos tempos, né? Também, depois da Covid, eu vou te dizer que deu um baita boom, porque assim, as pessoas começaram a dizer, se eu não fizer nessa vida, eu vou fazer quando? Se eu não fizer agora, eu vou fazer quando? Se eu não fizer, quem vai fazer por mim? A vida é minha, o corpo é meu, eu trabalho para isso, eu tenho direito, eu quero ser... Isso a vida inteira me incomodou. Por que eu ainda não fiz nada para tirar este incômodo? Né? Seja um nariz torto, uma orelha de abano, enfim, qualquer coisa. E as pessoas começaram a ter mais essa consciência. Ao invés de eu, sei lá, comprar uma mesa de jantar nova, eu vou finalmente fazer o meu sonho, só que eu nunca tive coragem de admitir nem para mim mesma que muitas vezes tem isso. Às vezes a pessoa sempre fala, mas nunca admitiu, é o meu sonho. Algumas admitem, mas enfim, isso mudou muito depois da Covid. Muita gente morreu, muita gente perdeu pai, mãe, filho, irmã, amiga. E isso deu um chacoalhão nas pessoas. Pra dizer, gente, eu tô viva hoje. A minha vida é essa. Eu tenho que fazer o que é bom para mim. Se eu tô insatisfeita com o meu corpo, por que eu não vou dar um jeito de arrumar? Né? Então, eu vejo essa mudança, assim, o aumento já vinha numa crescente, mas depois da Covid, então, nossa, isso aumentou muito. A gente percebe que as prioridades mudaram, né? Mudaram. Então, como tu comentou, antes tu tem um sonho de viajar, por exemplo. Daí, não, mas eu tenho que trocar o carro. Tenho que fazer agora alguma manutenção. Tenho que ir para uma casa maior. E aquele sonho, ele sempre ia ficando de lado. Então, acho que isso realmente, acho que em todas as áreas, essas prioridades acabaram mudando. Sim, ainda mais hoje que dá para voltar logo ao trabalho, né? Não precisa se afastar muito tempo. A gente consegue, justamente esse é o meu trabalho, reabilitar mais rápido, fazer com que a pessoa consiga voltar mais rápido ao trabalho, não sofrer tanto, não sentir tanta dor. Então, cirurgias onde tem cortes enormes, mas a pessoa trabalha sentada. Eu disse, ótimo, tu vai poder trabalhar se bobear no dia seguinte. Não, tem que ter um descanso, né? Mas, enfim, não precisa ficar um mês parado, sabe? Como às vezes a pessoa pensa, como ela imagina. Porque tem isso também. A gente não sabe o que se passa na cabeça do outro. Então, quando a gente consegue conversar, quando a gente consegue entender qual é o medo do paciente, como é que é o estilo de vida dele, o que gosta, a gente consegue adaptar, inclusive o trabalho, o que a pessoa faz, né? Muitas vezes cirurgia de mama, cirurgia de abdômen, cirurgia, enfim, tu pode voltar a trabalhar, porque muita gente hoje em dia usufrui do computador para trabalhar, né? E não tem impacto, tu não precisa se mexer muito, tá tudo certo, tu consegue voltar a trabalhar muito mais rápido do que tu poderia imaginar se tu não tivesse feito a consulta pré-operatória, não tivesse tido as informações.
é muito possível que você ainda não tivesse feito a cirurgia por medo, eu não vou conseguir porque agora não vai dar, porque eu preciso ficar muito tempo afastado. Não, nem sempre é assim, né? Então, hoje em dia, com a informação, por isso eu digo, a informação vale muito, a informação vale ouro, ou mais, porque a gente consegue dar informação do que exatamente vai acontecer, como que pode, o que não pode, e daí dentro desses limites a gente consegue adaptar ao trabalho, às atividades de casa, a autonomia de se autogerir, como eu falei. Então, tendo a informação, tu faz o que quiser. E nessa linha de informação também comentou um pouco desse cuidado que tem que ter em falar com os clientes, ainda mais lidando com a saúde e com estética, né? Que é algo que tem que ter um cuidado maior, por exemplo, já falar um pouco de cicatrização, esse tipo de coisa, ou algo que incomoda as pessoas, como tu deu o exemplo ali, o nariz torto, enfim, tem que ter um cuidado maior na comunicação com essas pessoas, né? E sobre essa importância dessa comunicação com elas e também do acesso à informação. Foi por causa dessa linha já que tu também criou o podcast, ou qual foi o intuito da criação do teu podcast e também do teu conteúdo no Instagram, que hoje tu faz conteúdo lá informativo, né? Por qual linha, né, te inspirou a fazer esse conteúdo informativo no Instagram e também no podcast? Ok, muitas pacientes perguntavam a mesma coisa. Muitas vezes os medos eram semelhantes, os receios, enfim. E eu pensei, eu preciso criar um conteúdo que esteja em algum lugar em que eu diga, assiste lá o podcast tal, que lá tem tudo sobre isso. E assim começou. Então, esse podcast justamente foi criado para desmistificar assuntos voltados a cirurgias, em especial a cirurgia plástica, claro, mas, na verdade, ele é aberto para todos os tipos de cirurgia, porque todas as cirurgias precisam de reabilitação, né? Então, assim como eu trouxe um anestesista que representou toda a equipe para falar sobre os medos da anestesia, que hoje em dia ainda existem, mas fazer anestesia hoje e há muitos anos atrás é completamente diferente. Então, hoje em dia se tem muito mais segurança, hoje em dia se tem menos risco. Inclusive, a gente falou até, porque desde que teve a Covid, né, um dos assuntos mais recorrentes era medo da intubação, e onde ele também explicou que, na verdade, a intubação é uma segurança durante a cirurgia e não... né, o que pensavam, tinha gente que pensava que entubou não volta mais, ou que o tubo era gigante, é uma coisinha minúscula, enfim, né, sei lá o que as pessoas pensaram, mas é muito interessante, então, trazer profissionais diferentes para esse podcast informativo, porque cada profissional tem um olhar sobre, ou tem alguma conduta específica sobre tal técnica e tal, então, eu gosto de trazer pessoas para falar sobre diversos assuntos voltados, claro, à cirurgia, mas com características e um olhar um pouquinho diferente, que é o bacana que cada profissional tem o seu, né? Tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de fazer, as suas características. Isso é bacana. E claro que cada cirurgia, cada procedimento tem uma linha diferente pré-operatória, né? Isso a gente imagina. Mas tem algumas dicas que tu pode dar nessa linha do que seria daqui a pouco uma rotina pré-operatória, em termos, até tu comentou que a alimentação é importante, que vários pontos são importantes no pré-operatório, às vezes mais que o pós. Então tem algumas dicas que tu pode dar para o pessoal nessa linha. Claro, com certeza. Primeiro que a nutrição tem que estar em dia, né? Eu sempre, em todas as consultas, eu sugiro consulta pré-operatória com nutricionista. Tiago, tu que já fez 68 cirurgias, tá em dia a nutrição? Com nutricionista, eu não lembro de ter feito antes do pré-operatório, mas sempre muito cuidado nos exames, e acho que é importante tanto isso quanto a questão a questão física também, né? Musculação, essas outras coisas, estar com o corpo adequado ali para o processo. É fantástico. Outra coisa, exemplo, tá? Vamos focar para ficar melhor de dar o exemplo. Cirurgia de face, tá? Como a gente tem bastante glândulas sebáceas na face, principalmente em algumas zonas específicas, fazer cirurgia de face requer mais cuidados do que cirurgia no corpo. Por quê? A gente pode estar com um fungo em alguma região onde vai ser cortado. Você imagina, você está com
né, não vou usar palavras técnicas, mas você está com uma placa fúngica e é bem na região onde vai ser feito o corte, onde vai ter a sutura, a cicatriz. No que cortou, começa a entrar tudo que tu pode imaginar. Então, o fungo, amigo do fungo, a sujeira, a bactéria, tudo virou festa, tudo que estava ali. Então, assim, ó, uma asepsia adequada antes de fazer a cirurgia é fundamental. A gente, assim como tem no intestino, a nossa microbiota, a gente tem na pele também, ela também tem que estar adequada, equilibrada, não fazer uso de ácidos né, muito fortes antes de cirurgias de face, por exemplo, né? Então, assim, ó, realmente ter o cuidado com limpeza, com higiene, com a nutrição da pele, a hidratação da pele, uma asepsia completa, porque às vezes já aconteceu de pacientes, por exemplo, que faz aquela cirurgia que a gente chama de ritidoplastia, que é para dar o lifting facial, né? Geralmente ela é feita para quem já está com uma flacidez. Esticar a pele. Dá uma esticadinha na pele. Só que tem cicatrizes que é atrás da orelha, então tu não consegue enxergar. E tu não pode virar a orelha assim para tentar olhar no espelho, porque tá tudo costurado, tu não pode fazer isso. Então, já aconteceu de pessoas terem problemas porque não fez a consulta pré-operatória, não foi orientado para fazer higiene e estava com placas fúngicas dificultando e contaminando a cicatriz. Então, assim, foi horrível, né? Mas daí, a partir do momento que é identificado, então é feito todo o processo de asepsia e restauração e saúde daquela pele para ela voltar o mais rápido possível, né? Então, o rosto, sempre que tu vai fazer cirurgia de face, tem que estar com a pele em condições excelentes de higiene, nutrição, hidratação, fora a nutrição interna, né? Porque até uma orelha, a gente não se dá conta, mas a gente tem oleosidade na orelha, a gente pode ter... o que está no ar, a gente não enxerga, mas daqui a pouco está cheio de pó, poeira, impregna na orelha, e vai lá direto para a cirurgia. Não, por mais que na hora da cirurgia feita a asepsia, é importante essa conduta prévia para a pele estar em condições ideais para a sutura ser boa, né, a cicatriz, para não dar problema de intercorrência, que é alguma coisa fora do esperado. Então, se eu puder, eu vou dar uma lista gigante, eu tô focando na face, porque é muita dica, muita orientação, né? Eu acho que a principal dica é vai fazer um procedimento cirúrgico, fala com a Fernanda. Fala com a Fernanda que é mais fácil. Isso que eu nem falei do lençol higienizado, algo só, uma toalha só para ti, porque às vezes tem gente que compartilha. O óbvio precisa ser dito, tá? Por mais que a gente imagine, cada um vai ser a tua... Eu não sei como é que funciona na casa do fulano Beltrano. A gente tem que dizer, porque até, quase ninguém se dá conta, mas a gente tem micro-organismos até nos nossos cílios. Se eu vou emprestar o meu rímel para uma pessoa que acabou de fazer uma blefaroplastia, eu posso contaminar a cirurgia dela daqui a pouco, né? Dá um problema, enfim, dá um problema ou oftalmológico, ou um problema de pele, ou um problema do próprio pelo. A lista de problemas é grande, então vamos fazer de tudo para evitar. Ótimo, perfeito. E aí, nessa questão assim de empreendedorismo, a gente também estava falando antes sobre as questões de ter uma diversidade de especialistas. Acho que essa parte de diversificação ela acaba pegando muito em todas as áreas, né? A gente aqui tem uma preocupação muito grande também de ter outras formas de receita dentro do nosso negócio, ou ter um outro negócio, o próprio investimento como uma diversificação de receita, busca uma receita ali extra. Hoje, tu também tem essa busca ali por alguma fonte de receita extra? Tu trabalha isso dentro do teu próprio negócio? Como é que tu faz? Tem essa preocupação também? Tenho. Não está estruturado ainda, né? Mas ano passado... Na verdade, a ideia começou no retrasado, de dar aulas. Né? Então, porque assim, eu já tomo todo a minha vida útil, né, de segunda a sexta com o meu trabalho, porque ou eu tô no consultório ou eu tô no hospital. Então, assim, como fazer para ter uma fonte extra, né? Então, ministrar aulas sempre caiu muito bem, né? E
Fui convidada por um instituto para dar, então, essas aulas. O bacana com aula online é que a gente consegue pegar Brasil inteiro e, às vezes, até fisioterapeutas que moram fora, porque daí eram aulas especificamente de formação para colegas, né, que já atuam na área que eu atuo e ainda queriam progredir com conhecimentos extras. Então, esse foi mas ainda não está assim, uma coisa 100% estruturada. É uma coisa que começou ano retrasado a ideia, ano passado eu já consegui botar bastante em prática. Esse ano, em função de algumas outras intempéries, ainda não consegui dar continuidade, mas esse é uma coisa paralela que eu consigo fazer e que eu não preciso tirar tempo do meu trabalho, eu não deixo de atender ninguém, eu não deixo de atender cirurgias por causa das aulas, porque geralmente elas são ministradas ou à noite ou final de semana. E a cada tanto tempo, enfim, então é tranquilo, não é exaustivo, é prazeroso. Eu falo pra caramba, eu tenho muita dica, muita história, muito case, nossa, então é bem rico, é bem legal. Eu acho que o legal de dar aula, além de a gente poder estar compartilhando ali o conteúdo, a gente sempre está revisitando o conteúdo, então isso a gente aprende bem mais, quando a gente ensina, a gente aprende mais. E no meu caso, quando eu comecei a dar aula, agora parei um pouco, querendo ou não ser holder, a gente dá aula também, né? Então, continuei, mas quando eu dava mais no curso técnico, para mim foi uma forma de eu melhorar minha comunicação também, né? Então, na engenharia, a gente aprende a lidar com números, né? Pessoas é muito difícil. Então, a aula me ajudou nisso, a melhorar a questão de comunicação. Isso me ajudou depois a vender, né? Porque para vender tu precisa se comunicar, tem que conseguir atender bem as pessoas. Então, acho que todo mundo ali que vai empreender, se pudesse, de alguma forma ou outra, ensinar outras pessoas, acaba contribuindo muito mais até que às vezes a própria fonte de renda, né? Então, acho que isso acaba sendo bem, bem válido. Pessoal, acho que vamos indo para os finalmente, então, do nosso episódio. Estamos beirando a 1 hora, né? Por aí? Já estamos beirando a 1 hora aí. O Rafa já me passou o sinal ali. Então, pessoal, agradecer a todos que estavam conosco nesse episódio. Obviamente, antes de encerrar, agradecer a Fernanda por ter vindo até aqui, ter compartilhado conhecimento. Tenho certeza que agregou para muitas pessoas, que foi riquíssimo. E, Fernanda, a gente sempre pede aqui para convidado, obviamente, dar suas redes sociais e como pode entrar em contato. E também se tem alguma dica ou de livro, ou de podcast, ou de filme que acha interessante para os nossos telespectadores. Claro, claro. Primeiro, agradecer, foi uma honra, é uma delícia falar sobre o que eu mais gosto de fazer, que é o meu trabalho. Então, estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir de alguma forma. Podcast, além do de vocês, nosso, né? Claro. E do meu. Podcast. Tem, então, que eu acho que é bem abrangente, que eu acho que vai atingir a todos os públicos e necessidades de informação, que é o Pode Ser Brilhante, que ele acha que é interessante, ele é bem abrangente, e também já vi, assim, cenários bem ecléticos nesse podcast, achei interessante. Legal. Perfeito, então, Fernanda. Muito obrigado. A gente agradece também quem nos acompanhou e fiquem ligados aí também nas nossas redes sociais para ver aí os próximos convidados e os próximos assuntos aqui do Holder Talks. E claro, tu ia esquecer, né? Não ia esquecer. Ah, tá bom, então. Você esqueceu os nossos patrocinadores, quem está sempre nos apoiando aqui e está nos ajudando. Tem a voz de locutor, é melhor para os patrocinadores. Mas é que eu tô gripado. A voz não é natural assim, é só agora. Durante a temporada de inverno, a voz fica assim. Mas agradecendo então, pessoal, a Música e Suplementos, o Gardel Imóveis, Balão Doce e Mecânica Rio Branco e, claro, os produtores aqui, Beta Design Arquitetura e Rafa Borghetti. Valeu, pessoal, até a próxima. Até a próxima.